Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Graça e paz a todos, amém? Muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa festa de aniversário, 25 anos da Igreja Batista Nova Vida. É um prazer estar aqui, meus irmãos. Quero agradecer ao pastor Leandro, irmã Marcélia, que Deus possa abençoar tremendamente a vida de vocês. Linda história, minha irmã, desta igreja, que o Senhor tem conduzido, e eu creio que tem muitos anos de vida ainda para essa igreja, e muitas almas ainda se converterão através dessa igreja, no nome de Jesus. Muito feliz, meus irmãos, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Também quero agradecer também a Deus pela minha família, hoje não pude trazê-los, devido a uma atividade na igreja, mas já mando saudação também da primeira igreja batista do Icuí, e também os amados pastores, pastor Enoque, pastor Klebe. Deus abençoe a vida de vocês, uma honra estar aqui também no meio dessa turma tão pesada, tão forte aí, que está aqui. Então, meus irmãos, me deram um tema e queria que você abrisse justamente nesse tema. Se você puder me acompanhar em Atos, capítulo 16, o versículo de número 27. Obrigado, meu irmão. Peraí, deixa eu tirar aqui. Obrigado, irmão. Você que achou, peço que você fique em pé, em reverência à palavra do Senhor. Atos, capítulo 16, versículo 27. Vamos ler até o 31. O 32, o 33 e o 34 estarei deixando para amanhã, no domingo. Vamos lá? Todos acharam? Diga amém. Amém. Atos, capítulo 16, versículo 27, diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, pois todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, dizendo, trazendo para fora: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? Você pode fechar seus olhos, vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus Todo-Poderoso, quero te pedir a intercessão do teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Eu não tenho, Deus, nesta celebração, nada a entregar a esta igreja, Senhor, porque eu sou um homem miserável e pecador. Se esta igreja está esperando algo de mim, Senhor Deus, irá se frustrar. Mas se estiver esperando do alto, do trono da graça, do Santo Espírito de Deus, porque essa mensagem não é minha, mas é tua, Senhor, eles sairão daqui abençoados, meu Pai. Deus Santo, te manifesta nesse lugar e que eu diminua para que tu cresça, Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, sobre esse tema, nós precisamos colocar algumas coisas no lugar. Quando nós estamos tratando famílias que vencem, nós estamos falando de algo importante, fundamental para a nossa família. Até porque, se tem uma coisa que eu desejo nessa noite, é que a sua família vença, que a sua família seja vitoriosa, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Entretanto, tem algumas coisas que nós precisamos corrigir. Porque, às vezes, nós estufamos os peitos para dizer assim que a nossa família venceu. Mas, em que circunstância? Em que situação? Por exemplo, não significa que nossa família venceu quando a nossa família é bem conhecida.
Às vezes a nossa família, aonde passa, todo mundo sabe o nome. Conheço teu pai, conheço teu filho, conheço o teu avô, conheço todo mundo. A tua família é muito forte aqui na cidade. Isso não significa uma vitória, até porque você pode ser conhecido na terra e ser desconhecido no céu. Então não significa que a nossa família tenha um bom nome, um grande nome na cidade, e você pode contar isso como uma vitória. Segunda coisa, meus irmãos, não significa que as famílias vencem quando elas têm poder aquisitivo. Não é o dinheiro que traz a vitória para nós. Não é o quanto você pode comprar, não é o quanto você pode investir. Não é o quanto você tem. Porque você pode ter todas as coisas nesse mundo. E os tesouros dos céus, você pode ter nada. Você pode ganhar o mundo todo. E o quê? Perder a sua alma. Então, financeiramente falando, não significa que você venceu. Terceira coisa, são as conquistas. Muitos falam, minha família venceu porque ela é cheia de médicos. A minha família venceu porque são cheios de doutores. A minha família venceu porque o meu gabinete, o meu escritório, a minha sala são cheias de certificados. Meu irmão, todas essas coisas são importantes. Eu tenho os meus certificados. Eu tenho as minhas conquistas. Mas isso, sem Jesus, é troféu de palha. Isso, sem Deus, a gente não pode soltar um foguete para comemorar. Porque todas as conquistas terrenas, sem você ter o seu nome escrito no livro da vida, não vale nada. Então essas coisas, meus irmãos, elas são importantes, e eu não sou contra elas. Não sou contra ter um bom nome, não sou contra ter dinheiro, não sou contra ter realizações, mas eu estou falando que famílias têm tudo isso e ainda não venceram porque não tem Deus. Não tem Deus. Deus é mais importante do que qualquer essas coisas. Não existe nada nesse mundo que pode ficar no andar de cima e Deus ficar no andar de baixo. Diante disso, o que determina uma família vitoriosa? Então, a história do carcereiro de Filipos vai trazer para a gente que somente a graça de Deus faz uma família vitoriosa. Somente a graça de Deus. A família do carcereiro só veio a Cristo porque, primeiramente, esse carcereiro foi alcançado. Ele saiu da escuridão e foi para a luz. Ele saiu do desespero e foi para a alegria. Ele saiu da perdição e da condenação e foi para a salvação. Somente Cristo pode fazer isso dentro da nossa casa, da nossa família. É Ele que tira alguém de um lugar totalmente desenganado, sem esperança, e traz para a sua maravilhosa luz. Somente Deus pode fazer isso. Esse homem, ele foi alcançado por Deus. E a família desse carcereiro venceu. E a nossa família, para que seja vencedora, em nome de Jesus, precisa aprender algumas lições nesse texto. E eu quero trazer 3 pontos rápidos para que a gente possa crer que a nossa família também vai vencer no nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então, primeira coisa, meus irmãos, acompanhe comigo aí, versículo 27 e 28. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente poder acompanhar. Diz o seguinte: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Primeira coisa, famílias que vencem confiam em Deus nas crises. Meus irmãos, olhem esse texto. Tudo começa com o carcereiro despertando. E o despertador desse homem foi um terremoto de Deus. Acordou esse homem e esse homem ficou totalmente desesperado. Só que tem um detalhe. Para Paulo e Silas foi uma bênção. As cadeias se abriram. As algemas caíram. Mas para esse homem, esse terremoto, ele entrou em crise. Para Paulo e Silas, era uma liberdade. Para ele era uma condenação. O mesmo ato de Deus, com 2 consequências diferentes. Até porque se houvesse fuga, você sabe, ele seria condenado à morte. Então ele, sabendo disso,
antecipou as coisas, puxou a espada e, tentando pular na espada, Paulo intervém como um livramento de Deus para que ele não pudesse fazer isso. Meus irmãos, antes de Deus alcançar a família do carcereiro, ele colocou esse homem em crise. O terremoto de Deus fez esse homem ficar totalmente desestruturado. Muitas coisas acontecem na nossa vida, não é o diabo, não é o devorador, não é olho gordo, não é macumba, nem feitiçaria. Às vezes, tem terremotos que é o próprio Deus para sacudir as estruturas da nossa família. É o próprio Deus. É o próprio Deus que tira as pessoas do seu lugar, da sua zona de conforto. É o próprio Deus que lança um terremoto para salvar um homem. As famílias não estão imunes a tempestades, nem a minha nem a sua. Aliás, nós só podemos dizer que famílias vencem se nós superarmos as crises, as lutas, as batalhas e os desertos. Sem isso, nós não podemos dizer que nossas famílias vencem. Aí você pode perguntar para mim, pastor, mas a minha família está em crise, o que fazer? Para onde eu vou correr? Porque o senhor não conhece a história da minha família. O senhor não conhece a situação que está agora em casa. O senhor não sabe como eu cheguei aqui. O que fazer? Para onde correr? Para onde eu vou? O próprio texto diz. O texto diz que quando o carcereiro puxou a espada para ele botar em prática o seu plano suicida, o Senhor usou Paulo para gritar em alta voz: não faça isso. Paulo foi um livramento de Deus para a vida daquele homem. Meus irmãos, Deus dá uma notícia para vocês. O mesmo Deus que lança terremotos, ele também lança livramentos. Deus, ele não é só poderoso para permitir o furacão na nossa vida, mas ele é poderoso para nos tirar do olho do furacão. Porque ele cuida da sua família. Ele cuida. Você pode estar no meio da tempestade, uma palavra de Deus e o mar fica uma bonança. Temos que confiar em Deus em crises. As nossas maiores vitórias é quando parece que vai ser a nossa maior derrota. É quando está tudo perdido, não tem mais para onde ir, não tem esperança nenhuma. A única solução para esse homem era pular em cima de uma espada. Era a única solução. Você pode ter chegado aqui com essa única solução, não tem mais jeito, acabou, desisti, entreguei os pontos. Mas o Senhor, que permite tempestades, Ele também pode acalmar isso. Você está em crise? Ainda que seja por ordem ou por permissão de Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele vai dar o livramento. Ele vai dar o livramento, porque Ele cuida desta igreja e dessas famílias. Ele cuida. Eu me lembro que eu estava pastoreando uma jovem, numa das igrejas que já pastoreei, e aí ela me confessa que ela queria se libertar de um pecado que ela estava há anos. E eu convidei ela, junto com a minha esposa, nós conversamos, e ela confessou que tinha sido infiel com seu marido, mas nunca conseguia contar para ele, nunca. E ela vivia tranquilamente, cantava no ministério de louvor e tal, tudinho, já viu aquela saída assim, não, Deus me perdoou, então fechou a conta, ninguém precisa saber. E aí quando ela chegou comigo, ela falou assim, pastor, me arrependi e tal, só que meu marido nunca sabe. Eu falei, e se ele souber, o que ele vai fazer? Não, se ele souber, ele vai me matar. Ele vai me matar. E eu falei assim, eu vou lhe falar uma coisa. Não existe restauração sem arrependimento. E não existe arrependimento sem confissão. Você vai falar. E ela pegou gosto, saiu daquele gabinete pastoral, eu vou confessar meu pecado. Ore por mim, pastor, não estou orando por você. E aí ela chegou, confessou 10 adultérios do seu marido. Todos escondidos durante os anos. E eu me lembro que essa jovem me ligava todo dia, pastor, minha vida está um inferno, está um inferno, está um inferno. Eu falei, calma, o Senhor que permite lutas, Ele também dá livramentos. E ia passando o tempo, pastor, está piorando, está horrível, esse homem está insuportável.
Eu falei, calma, confie no Senhor. E ia passando, ele ficava piorando, piorando. Depois ele veio comigo, conversei com ele. Esse homem chorou 45 minutos de choro sem parar, irmãos. Eu só acredito porque eu estava lá. Chorando, chorando. Ele parava, voltava. Parava e voltava. E eu conversando com ele. E ia ficar me suportando, insuportável a situação. E ela me ligava, pastor, me arrependi de ter falado isso, porque acabou com a minha vida. Eu falei, Deus que permite lutas também dá livramentos. E eu me lembro que esse homem, um certo dia, teve um encontro com Deus, não sei como. E aí ele me procurou. E ele falou assim, pastor, hoje eu perdoei a minha esposa. Depois de meses de luta e batalha. Eu visitei esse casal nesse período mais de 30 vezes na casa deles. Eu ia lá, acalmava a luta, eu voltava. Ia lá, acalmava a luta, eu voltava. Acalmava, depois voltava. Quando desandava o negócio, eu ia lá. Eu cheguei aí de madrugada, porque eles estavam em crise. Mas um dia ele me procurou e falou assim, eu perdoei a minha esposa. Esse casal, até hoje, está lá na igreja que eu estou. E são servos do Senhor. Trabalho para o Senhor. Uma família restaurada e o diabo envergonhado. Deus permitiu a luta, a batalha, tudo aquilo que eles passaram. Mas Deus deu o livramento. Deus deu a vitória. Isso é uma família que vence. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Família só vence quando confia em Deus nas suas piores crises. Ainda que você perca o controle da sua vida, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está rigorosamente no controle de todas as coisas. Segunda coisa, irmãos, na sua Bíblia, versículo 29 e no versículo 30. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Primeiro, as famílias que vencem confiam em Deus nas crises. Segundo, famílias que vencem reconhecem a necessidade de salvação. Mal ele sabia que aquele terremoto não era para abrir apenas os cárceres da cadeia, do presídio de segurança máxima que Paulo e Silas estavam, mas era para abrir os cadeados também do seu coração. O terremoto arrebentou as porteiras não só do cárcere, mas do coração daquele homem. Deus sabe o que faz. A gente não entende o agir de Deus. Nós não entendemos os mecanismos de Deus. Se você voltar alguns versículos anteriores, você vê Lídia se convertendo numa reunião de oração. Mas no carcereiro Deus teve que mandar um terremoto. Tem corações sensíveis que Deus trabalha e converte da maneira mais tranquila do mundo. Mas tem corações duros que precisam de um agir poderoso de Deus. Mas independente do coração, ninguém resiste ao poder de Deus. Ninguém resiste. Esse homem pediu luz, porque estava escuro para ele. O ambiente estava escuro, mas quando ele pede luz e ele vê Paulo e Silas, a luz do evangelho brilhou para ele. Ele olhou as coisas diferentes. O terremoto sacudiu a vida desse homem, ao ponto de ele todo trêmulo, entrou de forma precipitada dentro do cárcere e dobrou os seus joelhos e falou, senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Isso é um homem desesperado por salvação, desesperado por Deus, desesperado por Jesus. Nós precisamos disso. A salvação se tornou urgente para ele. A maior crise hoje, meus irmãos, no mundo não é a crise monetária, não é a crise econômica, não é a crise política. A maior crise que nós estamos passando hoje é dentro das famílias. Você olha os dados, por exemplo, do IBGE, metade dos casamentos que estão sendo realizados estão terminando em divórcio. Dentro da igreja está tendo mais divórcio do que nos últimos 20 anos. Você equipara os divórcios dentro da igreja com os divórcios de fora da igreja, estão quase no mesmo patamar. Você olha para a casa de 20 milhões de pessoas, tem alguém que é dependente químico.
E eu não sei se você já teve esse desprazer, mas eu já tive. Meu irmão caçula foi usuário de drogas. E meu irmão morar com usuário de drogas, meu irmão, você não sabe o que é. Você não sabe o que é. Se você teve a experiência, você sabe o que eu estou falando. Então, dentro das famílias, está acontecendo o maior caos. 90% dos pedófilos são parentes da própria família. O que é isso, meus irmãos, se não uma escuridão no meio das famílias brasileiras, onde Satanás está entrando, está derrubando tudo? O que é isso, se não uma falta de Deus, uma falta de Jesus, uma falta de temor, uma falta de entrega? As famílias estão precisando ser como esse homem, pedir luz, eu quero luz, e as luzes se abrem, a sua mente se abre, o seu coração se abre, os seus olhos se abrem, e se dobra o joelho diante de Deus, e clamar por Deus, até que Ele venha, até que Ele seja salvo, até que Ele tenha um encontro com Deus. É isso que as famílias precisam. É disso. Deus instituiu a família como base da sociedade, meus irmãos. A família é a célula máter da sociedade. Você quer desorganizar qualquer sociedade do mundo, mexa com a família. Quando você desestrutura as famílias, você desestrutura a sociedade. Quando você muda os papéis, quando você muda aquilo que é tradicionalmente conhecido, quando você inverte as coisas, a sociedade entra em caos, porque você mexeu com a família. Só que, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A maior crise do mundo pode até ser familiar, mas a única solução que tem para essas famílias é o nosso Deus. É o nosso Deus. Eu não vejo nada parar esse caos a não ser Deus. O que nós estamos precisando é que Deus entre na nossa casa e mude a nossa história. Quando esse homem saiu do terremoto, ele não procurou os pretores romanos. Ele não procurou as autoridades, ele não procurou Herodes, ele procurou Deus, ele queria o Senhor, ele queria aquela palavra, ele queria mudar de vida. Nós precisamos de Deus. Famílias que estão em crise precisam se render em Deus, precisam se entregar em Deus, precisam deixar que Jesus entre na sua casa, amarre o valente, mude as coisas, as situações, e aquela família possa dizer: eu venci, eu venci, eu venci. No nome de Jesus. Somente Jesus pode trazer paz para as nossas casas, irmãos, para as nossas famílias. Famílias em caos, destruídas, desestruturadas, em crise. Somente Jesus pode fazer isso. Eu me lembro pregando numa das igrejas aqui do estado, e eu fiquei hospedado na casa da presidente da igreja. E começamos a tomar um café. E ela falou assim: pastor, deixa eu contar meu testemunho para o senhor. Eu falei: pode contar, irmão. E ela falou assim: hoje nós estamos na Igreja Batista, estamos bem, graças a Deus, mas há um ano atrás o meu marido era alcoólatra, meu marido me agredia, meu marido tinha amantes, meu marido era o fim do mundo. A nossa família estava quebrada no meio. Nós não conseguia ver saída. Veio a minha conversão, eu entrei, ele não quis, eu continuei, o caos continuou, a briga continuou, e eu beirei o divórcio, mas eu me lembro que um irmão me chamou: você precisa, não é de sair da sua casa, você não precisa assinar divórcio, você precisa orar e interceder pelo seu marido, porque ele vem para Cristo. E ela falou assim: pastor, eu e Deus, somente eu e Deus, eu não entrei em campanha nenhuma, foi só eu e Deus, eu acertei com Deus, eu e Deus, chamei no quarto e falei: Senhor, outro salva meu marido, eu não sei o que vou fazer. E ela falou assim: Deus colocou no meu coração que eu tinha que fazer um jejum por ele. E ela fez um jejum só por ele, pela salvação do marido. Ela ficou 100 dias de jejum pelo marido. Eu conheci essa mulher, eu tomei café com ela. E ela falou assim: pastor, no 100º dia de jejum, terminou certinho no domingo, levei meu marido para a igreja, e no apelo da mensagem, ele foi o único que foi lá na frente. O único. Aquele dia, ele estava na agenda de Deus. O Senhor preparou aquele culto para salvar aquela alma.
Deus mandou um terremoto para salvar um homem e a sua casa. Naquele culto, ele preparou uma mensagem para salvar um homem e também a sua casa. Aquele homem foi salvo. Eu conheci esse homem, mudado, totalmente. Quando eu via ele, conversava com ele, parece que a história dela era mentira, porque é um cara assim, sabe, totalmente mudado por Deus. Meu irmão, se você está passando pela mesma situação, se você está passando pela mesma situação na sua casa, luta com alguém que ainda não é convertido, que está dando dor de cabeça, coloque essa situação nas mãos de Deus. Ore, interceda, porque Deus vai entrar e providenciar a salvação na sua casa. Amém, irmãos? Eu creio nisso, eu creio nisso. Famílias que vencem, Deus precisa ocupar o centro da casa. Ele precisa ser Deus e Senhor do nosso lar, porque sem salvação não tem vitória. E para terminar, meus irmãos, no versículo 31, que é o versículo chave do nosso tema, responderam-lhe e disse: crê no Senhor o quê? Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Famílias que vencem, elas têm a sua geração abençoada. Geração abençoada. Meus irmãos, o carcereiro adormecido nos seus pecados entrou em crise por causa de Deus. Ele agora pediu luz para iluminar sua vida, entendeu a sua necessidade, agora ele buscou Deus e encontrou uma resposta. Não há nenhum homem que busque Deus sinceramente que Deus não dê uma resposta. Todo homem que se interessa por Deus, Deus se interessa por ele. E ele procurando Deus, e ele encontrou. E aí, depois de tudo isso, ele coloca essa necessidade não apenas para ele, mas para a sua casa. E Paulo, mostrando, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele está dizendo que a maior necessidade da família em crise é Deus entrar na casa, colocar as coisas no lugar. Mas, meu irmão, se Deus tivesse salvado só esse carcereiro, teria sido bênção demais, amém? Se tivesse salvado só ele, teria sido uma grande bênção. Mas o que Paulo disse para ele, não é crer no Senhor Jesus e tu serás salvo. Ele diz o quê? Crer no Senhor Jesus e serás salvo o quê? Tu e a tua casa. Meu irmão, tem muito mais bênçãos por aí. Tem muito mais bênçãos por aí. Para você entender isso, hoje, qualquer dia, quando a gente puder tomar um café, eu conto um pouco da minha história para vocês. Mas a minha conversão se deu com 24 anos de idade. Eu estou com 39. Então eu tenho, digamos, 15 anos de convertido. Eu tenho mais tempo de mundo do que de crente. E se você olhar para trás da minha família, não há evangélicos no registro da genealogia da minha família. O que você encontra é espiritismo, o que você encontra é ateísmo, o que você encontra é macumbeiros, você encontra pessoas agnósticas, você encontra de tudo. Hare Krishna, o meu nome veio disso, Damodara. Então você vê um rastro de falsas religiões, de um monte de coisa. E a minha família estava destinada totalmente, já nesse corredor, a ser assim para sempre. Mas aí teve um dia que um jovem se converteu com 24 anos, na primeira vez que entrou na igreja e no primeiro sermão que ouviu na vida. A primeira vez que eu entro numa igreja evangélica, eu me converti no primeiro sermão. Eu me batizei no outro domingo. Eu já estava com aquele fogo no coração. E ali Deus quebrou aquela história de maldição na minha família. Porque quando eu olho para esse texto, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, ele não está dizendo apenas que ele vai salvar você e o seu lar, o seu endereço. Ele está falando que a sua geração agora, a história da sua geração vai mudar. Porque quando eu vim para a salvação, depois veio minha esposa.
Depois nós fizemos 3 filhos crentes. Depois vieram mais 9 pessoas da minha família para a conversão. Então, a partir dali, a minha geração será abençoada. Foi em mim que Deus quebrou essa maldição de pessoas longe de Deus. E a partir de mim, agora, a minha família, a minha geração será abençoada por Deus. Você pode, meus irmãos, ter um registro da sua família péssimo, horrível, uma história triste de chorar, mas aonde Deus pegar você e aonde Deus tiver um missionário, onde Ele salvar alguém, Ele vai mudar a história não somente daquela casa, mas daqui para frente. Melhor do que ser crente é ter filhos crentes, netos crentes, bisnetos crentes. É a nossa geração abençoada. Quando Deus manda alguém na sua casa, é porque Ele já mapeou todo o território. Quando Deus salva alguém na sua casa, Ele não está interessado só em você, Ele está interessado também na sua família. Porque Deus se preocupa com as nossas gerações. Se preocupa. O seu passado pode ter sido ruim, triste. Mas hoje, com a vitória da tua casa e da tua família, agora o futuro será belíssimo, belíssimo. A morte pode ter reinado, a morte espiritual pode ter reinado no passado da sua casa, mas o Senhor traz vida hoje para as nossas famílias. É como Ele diz em 1 Coríntios 15, vencida a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, Ele nos dá a vitória. E isso são famílias que vencem, por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, o meu desejo para esta igreja, Igreja Batista Nova Vida, para as suas famílias, é que vocês possam confiar em Deus nas crises. É que vocês reconheçam que precisa de salvação na sua casa. Há alguém que não conhece Jesus, não se desinteresse por ele. Não se desinteresse. Confie, Deus vai alcançá-lo. E, consequentemente, a tua geração será abençoada no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fique de pé, vamos orar nesse momento.